Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao episódio de hoje, episódio 131 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, com você. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, esse ano inteiro, nós vamos ler a Palavra de Deus, dividindo-a nos 12 grandes períodos que compõem a história da salvação. A Bíblia, gente, é um livro fantástico. É o livro da revelação de Deus, do amor de Deus. É a encarnação, do Verbo relatada, profetizada nesse livro fantástico. E olha, a Bíblia também é um livro muito realista. Ela não esconde os altos e baixos da humanidade, ela não esconde a nossa fraqueza, o nosso limite, gente? Somos marcados também pela limitação, somos marcados também pelos erros, pelas fragilidades, pelo pecado. E somos convidados a não nos conformarmos com isso, mas a lutarmos para trazer o nosso melhor à tona, obedecendo em tudo à vontade de Deus, a palavra de Deus. Olha, 2 Samuel 13, 1 Crônicas 17, a leitura de hoje, e o Salmo é o Salmo 35. Salmo 35, se eu só conferir o Salmo, se é o 35 mesmo. Isso mesmo, Salmo 35. Talvez nós já tenhamos lido em outros momentos. Não, o Salmo 35 nós não lemos ainda, estou confundindo, isso mesmo. Salmo 35, é importante você ficar aí atento, nós não leamos o Salmo juntos, você vai ler como tarefinha aí, como leitura complementar, o que é muitíssimo importante. Vamos ouvir então a palavra do Senhor. E olha, eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Vem participar, vem fazer parte da nossa família. 2 Samuel capítulo 13. Aconteceu, depois disso, que Amnon, filho de Davi, se enamorou de Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi, que era muito bela. Amnon se consumia de tal modo por Tamar, sua irmã, a ponto de ficar doente, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível fazer-lhe o que quer que fosse. Ora, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Ossama, irmão de Davi, o qual era muito sagaz. Disse ele a Amnon: Por que, ó príncipe, estás tão abatido todas as manhãs? Não queres dizer-me? É que amo Tamar, respondeu Amnon, irmã de meu irmão Absalão. Jonadab disse-lhe: Deita em tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier ver-te, tu lhe dirás: Permite que Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante de mim, a fim de que eu coma iguarias preparadas por sua mão. Amnon deitou-se e fingiu que estava enfermo. Quando o rei veio visitá-lo, ele disse: Peço que minha irmã Tamar venha preparar à minha vista 2 pasteizinhos, para que eu coma de sua mão. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vai à casa de teu irmão Amnon e prepara-lhe sua refeição. Tamar foi ter com seu irmão Amnon, que estava deitado. Tomou farinha, amassou e fez os pastéis à sua vista. Depois de tê-los cozido, tomou a panela e despejou-a diante dele. Mas Amnon não quis comer e disse: Manda sair todos daqui. E retiraram-se todos os que estavam junto dele. Amnon disse então a Tamar: Traze o prato no meu quarto, para que eu coma de tua mão. Tamar tomou os pastéis que fizera e levou-os ao seu irmão no quarto. Quando ela os oferecia a Amnon para que comesse, este segurou-a dizendo: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Não, meu irmão, disse-lhe ela, não me violentes. Não se faz uma tal coisa em Israel, não cometas semelhante infâmia. Onde levaria eu o meu opróbrio? E tu serias olhado como um ímpio em Israel. É melhor que fales ao rei. Ele não recusará dar-me a ti. Mas ele não quis dar-lhe ouvidos, e como era mais forte do que ela, violentou-a e se deitou com ela. Logo a seguir, Amnon foi tomado de profunda aversão por ela, mais violenta do que o amor que antes lhe tivera. Levanta-te, disse-lhe ele, e vai-te. Não, meu irmão, respondeu ela, o ultraje que me farias expulsando-me seria ainda mais grave do que o que acabas de me fazer. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e disse-lhe: Põe fora daqui esta moça que está me importunando e fecha a porta atrás dela. Ela trazia um vestido comprido, como se vestiam outrora as donzelas filhas do rei.
O servo expulsou-a, fechando a porta atrás dela. Tamar derramou então cinza sobre a cabeça, rasgou o seu longo vestido e, pondo a mão sobre a cabeça, afastou-se gritando. Seu irmão Absalão disse-lhe: Esteve realmente contigo Amnon, teu irmão? Por agora, cala-te, minha irmã. Ele é teu irmão. Não penses mais nisso. E Tamar permaneceu consternada na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi soube de tudo o que se tinha passado e inflamou-se com violência a sua cólera, mas não quis afligir seu filho Amnon, pois o amava por ser o seu primogênito. Quanto a Absalão, este não disse a Amnon uma só palavra, nem boa nem má, porque o odiava por ele ter violentado sua irmã Tamar. Passados 2 anos, Absalão tosquiava suas ovelhas em Baal-Razor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Veio ter com o rei e disse-lhe: Eis que se tosquiam as ovelhas de teu servo. Venha, pois, o rei com os seus familiares à casa do teu servo. O rei disse-lhe: Não, meu filho, não iremos todos, para não te sermos pesados. Malgrado instâncias de Absalão, o rei não quis ir e o abençoou. Absalão replicou: Se tu não vens, deixa ao menos que venha conosco meu irmão Amnon. Por que, disse Davi, iria ele contigo? Mas Absalão tanto insistiu que Davi deixou partir com ele Amnon e todos os filhos do rei. E Absalão organizou um banquete real. Ora, Absalão dera aos seus criados a seguinte ordem: Ouvi, quando Amnon tiver o coração alegre por causa do vinho, e eu vos disser: Feri Amnon, então vós o matareis. Não tenhais medo, porque sou eu quem vô-lo ordena. Coragem e sede homens fortes. Os servos de Absalão fizeram a Amnon conforme o seu senhor lhes ordenara. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram nas suas mulas e fugiram. Estavam ainda a caminho, quando chegou ao rei o boato que dizia: Absalão feriu todos os príncipes, nenhum se salvou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes e prostrou-se por terra. Todos os que o rodeavam rasgaram também suas vestes. Mas Jonadab, filho de Ossama, irmão de Davi, tomou a palavra. Não pense o rei, meu senhor, que foram assassinados todos os jovens. Só Amnon morreu, porque Absalão decidira matá-lo desde o dia em que ele violentou sua irmã Tamar. Não acredite o rei, meu senhor, que morreram todos os príncipes. Só Amnon pereceu, e seus outros irmãos estão vivos. Entretanto, Absalão fugira. A sentinela, levantando os olhos, viu uma grande tropa que descia pelo declive do caminho de Oronaim e veio anunciar ao rei. Vi homens que vinham pelo caminho de Oronaim, no flanco da montanha. Jonadab disse ao rei: São os príncipes que chegam. É bem como tinha dito o teu servo. Falava ele ainda, quando entraram os filhos do rei e puseram-se a chorar. Então o rei e todos os seus derramaram abundantes lágrimas. Quanto a Absalão, fugira para junto de Tolmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. Enquanto isso, Davi continuava de luto pelo filho, e Absalão permaneceu 3 anos em Gessur, para onde fugira. O ânimo do rei cessou de irritar-se contra Absalão, tendo-se consolado pela perda de Amnon. 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu: Faze o que teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nesses termos: Vai e dize a Davi, meu servo: Eis o que diz o Senhor: Não és tu que me construirás a casa em que habitarei. Nunca habitei numa casa, desde o dia em que fiz sair Israel do Egito até hoje, mas tenho estado de tenda em tenda, de morada em morada.
Durante todo o tempo em que viajei com todo Israel, jamais propus esta questão a alguns dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apacentar meu povo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora dirás ao meu servo Davi: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Em toda a parte por onde foste, estive contigo, exterminei diante de ti teus inimigos, e dei-te um nome igual ao dos grandes da terra. Dei um lugar para meu povo de Israel e o fixei. Está estabelecido, não será mais inquietado, e os iníquos não mais o oprimirão como outrora, como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele quem me construirá uma casa, e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de mim. Eu o estabelecerei na minha casa, e no meu reino para sempre, e seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Então, Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e que é minha casa, para que me façais chegar ao que sou? E é ainda pouco aos vossos olhos, ó Deus. Falastes da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhastes para mim como a um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poderia te dizer, Davi, sobre a honra que fazes a vosso servo? Vós conheceis o vosso servo. Senhor, é por causa de vosso servo e segundo o impulso de vosso coração que executastes todas essas grandes coisas, para que se saiba como és grande. Senhor, ninguém é semelhante a vós. Conforme tudo o que ouvimos dizer, não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, o qual seu Deus veio redimir para dele fazer seu povo, para vos fazer célebre, por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante do vosso povo que redimistes do Egito? De Israel fizestes vosso povo para sempre, e vós, Senhor, tornaste-vos seu Deus. E agora, Senhor, possa a palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente. Fazei como o dissestes. Que ela subsista, então vosso nome será eternamente exaltado. Dirão: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É um Deus para Israel, e que seja sólida diante de vós a casa de vosso servo Davi. Porque fostes vós mesmo, ó meu Deus, que revelastes a vosso servo, que lhe construireis uma casa. Eis porque o vosso servo ousa dirigir-vos esta prece. Agora, Senhor, vós sois Deus, e dissestes ao vosso servo essa palavra agradável. Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós. Porque o abençoais, Senhor, é para sempre bendito. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é tão lúcida, que revela tantos dramas humanos, que revela as consequências também dos erros que temos. Vem com a tua graça sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nós, abrindo os nossos olhos para que não deixemos que a luxúria, que a impureza nos domine e nos arraste a crimes, a pecados, a erros, a traições. Vem, Senhor, nos libertar de todo apego também às paixões carnais, que nós sejamos livres para te amar, amar as pessoas e fazer em tudo a tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos hoje, primeiro em 1 Crônicas 17, a aliança de Deus com Davi, a promessa, Deus queria construir uma casa para Davi, mas
Desculpa, Davi queria construir uma casa para Deus, ao contrário, mas Deus disse, não, Davi, eu que vou construir uma casa, casa no sentido de linhagem, né, para você. Eu vou te abençoar, eu estarei contigo. Nós vemos ali a promessa, né, de Deus a Davi, vemos que Deus é fiel, mesmo na fraqueza de Davi, né? Nós vemos ali, né, o profeta Samuel que ungiu Davi como rei, porque Deus não vê a aparência, vê o coração, né? Davi não foi nem chamado pelo pai ali para entre os outros irmãos como um possível, né, ungido do profeta, porque Davi era com certeza desprezado, mas Deus vê o coração e Deus o exaltou, né? Muito bonito. E depois nós vimos, né, na 2 Samuel 13, que Davi sim se arrependeu do seu pecado, mas o seu pecado gerou consequências e, sobretudo, não é só o seu pecado, a sua negligência, né? Porque você vê, houve ali um estupro, né? Amon acabou estuprando a sua meia-irmã Tamar, né? Ou seja, ele deixou a luxúria, né, o pecado da impureza crescer no coração dele. Com certeza, criado junto ali com a irmã, vendo a irmã novinha desenvolvendo o seu corpo, os pensamentos foram crescendo. Olha, a impureza, gente, é uma semente do mal que vai crescendo. A gente tem que combater, buscar ajuda, rezar, ocupar a cabeça com outras coisas, porque ela leva a pessoa a fazer coisas horríveis, sabe? É um pecado, né? Jesus mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o seu meio-irmão acabou estuprando a sua irmã, sabe? Ela disse não, e claro, né? Ele acabou fazendo isso. E naquela sociedade, uma mulher que vivia isso, gente, ela tinha o seu futuro totalmente destruído. Ela não poderia casar com ninguém. Ele estava tirando a honra e a dignidade dessa mulher para sempre. Então, Davi, mesmo ele descobriu, ele soube que o meio-irmão tinha estuprado a irmã. E o que ele fez? Nada. Ele ficou bravo, mas não fez nada. Ele não agiu como pai. Por quê? Porque lá atrás ele cometeu aquele pecado. O livro do Deuteronômio dizia que o rei devia ter uma esposa só. Ele tinha um monte. Ele não conseguia dar conta de educar os filhos. Ele devia ter chegado, ter disciplinado, ter afastado esse irmão dos outros irmãos. Porque naquela época, gente, funcionava mais ou menos assim. Alguns dos irmãos dela iria, né, vingar o sangue dela, vingar o desprezo, né, o futuro dela estragado por aquela ação. Então Davi poderia ter agido, só que ele não agiu. Ele se omitiu. E aí veio o outro irmão, que é o Absalão, e matou Amon, né, para vingar a irmã. Naquela época funcionava mais ou menos assim. E virou aquela confusão. Ali começou a rebelião de Absalão contra Davi, né, que a gente vai ver ao longo aqui da Sagrada Escritura quanto causou de problema para o rei, para Israel, sabe? Olha, você que é pai e mãe, não seja omisso. A omissão de um pai e de uma mãe é um pecado grave diante de Deus, sabe? E vai gerar consequências desastrosas. Ou seja, tem momentos nos quais você tem que corrigir, você tem que disciplinar. Aqui eu não estou falando de bater, não estou falando disso. Estou falando de acompanhar, corrigir, repetir, falar, ensinar, acompanhar, saber o que seu filho está recebendo na escola, o que ele está assistindo, o que ele está vendo. Padre, eu tenho que trabalhar. Tudo bem, você tem que trabalhar, mas dê o seu melhor, porque se você der os seus 5 pães e os seus 2 peixes, Deus vai te ajudar. Mas não seja omissa. Dá trabalho sim educar, sabe? Mas é um investimento. É um investimento. Agora tem pessoas que preferem deixar a internet, o mundo, a vida educar o filho. Tá errado, você tem que educar. E eu fico admirado, gente, porque em muitas famílias hoje, olha, a gente vai do 8 ao 80 na sociedade com uma rapidez que eu fico admirado. Antigamente, nas gerações que me precederam, o filho era um escravo, bem dizer. Apanhava. Na minha geração, já ficou um pouco mais de humanizado, graças a Deus, com mais respeito, com mais carinho. Agora, a geração de agora, em muitas instâncias, eu vejo que a família gira em torno do filho. O filho domina, o filho de 3 anos domina a rotina da família. Esses dias eu fui num lugar que a mãe falou assim, padre, eu ia vir visitar minha mãe, mas eu não vim porque a minha filha de 3 anos acordou de mau humor. Eu falei, minha amiga, você vai deixar que o humor da sua filha determine o cronograma, a programação da sua família? Você está dizendo para ela que ela é muito importante, que ela é o centro do universo, que ela é o centro da sua família. Claro, se a menina está doente é uma coisa, mas porque ela acordou de mau humor, ela que aprenda a lidar com mau humor. E você tem que ser firme, você vai com bom humor ou com mau humor, você vai. Tem que disciplinar, gente. Tem que ensinar, o ser humano precisa ser ensinado. Claro, existem muitas formas de pedagogia. Eu sei que desgasta, eu me compadeço de você, pai e mãe, não estou te condenando, só que existem negligências que custam muito caro e que são difíceis de serem consertadas depois. Eu penso que você como pai, como mãe, eu como formador de opinião, a gente tem que dar o nosso melhor, sabe? Dar o nosso melhor.
E contar com Deus também, mas se a gente não dá o nosso melhor, os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes, o milagre não acontece, né? Olha só, outra coisa também, eu vejo com muita compaixão aqui nessa figura toda, nessa passagem, tudo que aconteceu aqui, eu tenho muita compaixão também, eu vejo com compaixão Tamar, né? Foi usada e depois descartada, não poderia ser mais amada, né? Dos conceitos daquela época. Mas em Jesus, né, a gente vê que a gente tem sempre uma forma de ser amado de novo e curado, né? Ele pega a nossa fraqueza, nossa indignidade, porque o que aconteceu com ela na época representava a indignidade. A culpa não era dela, mas representava. Era o pensamento da época, né? Então nós vemos que Jesus sempre acolhe esse que é usado, essa que é, sabe, vilipendiada, difamada. Ele está do lado dessas pessoas. Ele resgata, e pelo seu sangue na cruz derramado, ele restitui a dignidade, né, daquele que vive na indignidade. E nós vemos também, né, Absalão, que agindo com vingança, né, começou ali um processo que dividiu a família, né, que gerou muitas consequências ruins. A gente tem que pensar muito bem antes de agir também por vingança. Porque, olha, tem coisa que a gente faz, sobretudo na família. Toma cuidado com o que você fala para tua sogra, o que você fala para o teu parente. Porque tem coisas que tem portas que você abre que você não vai ser capaz de fechar mais. Então a gente tem que ser mais, sabe, ponderar mais o que a gente fala, o que a gente faz. E viver bem em família, bem ou mal, gente. A gente precisa conviver com o irmão, com mãe, com pai. Então a gente tem que ser mais sábio, né? E pensar bem o que a gente fala e como a gente fala. Fica para você então, filho, filha, como tarefa, o Salmo 35. E escreve aqui nos comentários, nem que seja em poucas palavras, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão que ficou forte para você, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilha com no mínimo mais 3 pessoas esse vídeo hoje, para que mais pessoas venham aprender sobre a palavra de Deus, e manda também nos seus grupos de WhatsApp. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da... Olá, Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast diário aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/padreadrianozandoná, episódio 95, a Bíblia em um ano. Que bom, se você está chegando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda. Você pode começar a partir de hoje, depois você ouve os episódios retroativos anteriores, vai ouvindo à medida que você puder, um por dia. Amanhã você ouve o do dia e o anterior, assim, de 1º de janeiro até aqui, né? Aí daqui uns 2 meses você já zerou tudo e já está acompanhando e aprendendo muito sobre a Bíblia, tá? Hoje leremos Juízes, capítulo do 19 ao 21 e o Salmo 148, talvez, como eu costumo dizer, o Salmo fique de tarefa, então fique atento aí, tá? Olha, os capítulos de hoje são de tirar o fôlego. Mas é a palavra de Deus, ela é um reflexo, sabe? É o espelho da alma humana, ela revela o que está dentro de nós, né, gente? Nós somos capazes do bem e capazes do mal. Então, olhar ao mal, muitas vezes olhar para o mal, para os erros, ensina a gente também muita coisa, sabe? Ensina o que a gente não deve fazer. Então vamos ouvir aí com atenção a palavra do Senhor. Juízes capítulo 19. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, vindo fixar-se no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali, por concubina, uma jovem de Belém de Judá. Esta foi-lhe infiel, deixou-o e foi para junto de seu pai em Belém de Judá, onde ficou 4 meses. Seu marido foi ter com ela para falar-lhe ao coração e reconduzi-la à sua casa. Levou consigo um servo e 2 jumentos.
ela o introduziu na casa de seu pai. Quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente. Retido pelo sogro, pai da jovem, ficou o levita com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e passaram a noite. Na manhã do 4º dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro: restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão e depois disso partireis. Sentaram-se ambos, comeram e beberam. Então o pai da jovem disse ao genro: peço-te que passes aqui ainda esta noite e alegre-se o teu coração. Devido à insistência do sogro, o homem, que já se tinha levantado para partir, tornou a recostar-se e passou ali ainda aquela noite. Chegada a manhã, preparando-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem: peço-te que restaures as tuas forças, deixai a vossa partida para o declinar do dia. E comeram ambos juntos. Levantou-se então o jovem e dispunha-se a partir com sua concubina e seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo: olha que o dia declina e a noite se aproxima. Passai a noite aqui. Sim, o dia vai se acabando. Passa aqui a noite tranquilamente. Amanhã vos levantareis cedo e partireis, a fim de voltares para a vossa casa. O levita, porém, não consentiu. Partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus 2 jumentos selados. Quando chegaram, o dia ia declinando. Então o criado disse a seu amo: vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus para ali passarmos a noite. Não, respondeu-lhe o amo, não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Iremos até Gabaá. Vamos, ajuntou ele, procuremos atingir um desses lugares e nos alojaremos em Gabaá ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho. O sol se punha quando se encontravam perto de Gabaá de Benjamim. Dirigiram-se para lá a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou o levita na praça e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Ao anoitecer, apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho no campo. Era também da montanha de Efraim e habitava como forasteiro em Gabaá, cujos habitantes eram benjaminitas. O velho, levantando os olhos, viu o levita na praça da cidade. Aonde vais? Disse-lhe ele. E de onde vens? Nós partimos, respondeu o levita, de Belém de Judá, e vamos até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem, teu servo, nada nos falta. O velho respondeu: a paz esteja contigo, e te darei tudo o que for necessário. De modo algum deverás passar a noite na praça. Fê-lo entrar em sua casa e deu de comer aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi-lhe servida a refeição. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade, gente péssima, e cercando a casa do velho, bateram violentamente à porta. Faze sair, gritaram eles ao velho, dono da casa. Faze sair o homem que entrou em tua casa, para que nós o conheçamos. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo: não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa. Não pratiqueis tal infâmia. Eis aqui minha filha virgem e a concubina deste homem. Eu vos-las trarei. Vós podereis violá-las e fazer delas o que quiserdes. Somente vos peço que não cometais contra este homem uma ação tão infame. Eles, porém, não quiseram ouvir. Então o levita, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina. Eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã e despediram-na ao amanhecer. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido, e ali ficou até que o dia clareasse. Chegada a manhã,
Levantou-se o marido e, ao abrir a porta para continuar o seu caminho, eis que a concubina jazia diante da porta, com as mãos estendidas sobre a soleira. Levanta-te, disse-lhe ele, vamos embora. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomou-a então, pô-la sobre o jumento e tomou o caminho de volta para a sua casa. Chegando à sua casa, pegou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e enviou-as por todo o território de Israel. Todos os que testemunharam aquilo disseram: jamais se fez ou se viu tal coisa, desde que Israel subiu do Egito até este dia. Ponderai bem isto, deliberai e pronunciai-vos. Juízes capítulo 20. Movimentaram-se, pois, todos os israelitas como um homem só, desde Dan até Betsabeia, até a terra de Galaade. E a assembleia reuniu-se diante do Senhor em Masfa. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel apresentaram-se diante da assembleia do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé, armados com a espada. E os filhos de Benjamim souberam que os israelitas tinham subido a Masfa. Os israelitas disseram: dizei-nos de que modo se cometeu esse crime. O levita, marido da mulher que foi morta, tomou a palavra. Eu cheguei a Gabaá de Benjamim, disse ele, com minha concubina para ali passar a noite. Os homens de Gabaá, porém, amotinaram-se contra mim e cercaram de noite a casa, querendo matar-me. Violentaram a minha concubina e ela morreu. Tomei-a então e cortei-a em pedaços e mandei distribuir por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma atrocidade e uma infâmia em Israel. Vós todos, ó israelitas, que aqui estáis, dai o vosso parecer e tomai uma decisão. Levantou-se então todo o povo como um homem só, dizendo: ninguém dentre vós irá à sua tenda, e ninguém voltará à sua casa. Eis o que agora vamos fazer a Gabaá, lançaremos a sorte contra ela. Tomemos dentre todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, que irão procurar víveres para o abastecimento do povo. É preciso, quando eles voltarem, tratarmos a Gabaá de Benjamim como ela merece, pela infâmia que cometeu em Israel. Assim se coligou contra a cidade todo Israel, como se fora um só homem. Mandaram mensageiros a todas as famílias de Benjamim para que lhe dissessem: que maldade é essa que se cometeu no meio de vós? Entregai-nos sem demora os celerados de Gabaá, para que os matemos e tiremos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Juntaram-se em Gabaá todas as suas cidades para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas que acorreram de todas as cidades, 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá, que eram 700 homens de Escol. Entre todo este povo havia 700 homens de Escol que não se serviam da mão direita, e todos capazes de atirar pedras com a funda num cabelo, sem errar o alvo. O número de israelitas recenseados, excluindo Benjamim, era de 400.000 homens armados à espada, todos aptos para o combate. Os israelitas subiram a Betel para consultar o Senhor. Perguntaram: quem de nós subirá primeiro para começar a luta contra os benjaminitas? O Senhor respondeu-lhes: Judá será o primeiro a subir. Partiram os israelitas no dia seguinte pela manhã e acamparam perto de Gabaá. Começaram o combate contra os filhos de Benjamim e puseram-se em ordem de batalha perto da cidade. Saindo os benjaminitas, infligiram a Israel naquele dia uma perda de 22.000 homens que juncavam o solo. A multidão dos filhos de Israel, recobrando nova coragem, pôs-se outra vez em ordem de batalha no mesmo lugar onde estiveram na véspera. Até à tarde estiveram os filhos de Israel chorando diante do Senhor
e o consultaram, dizendo: devo continuar ainda a combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: marchai contra ele. Os israelitas avançaram pela segunda vez contra os benjaminitas, que saíram de Gabaá ao seu encontro e lançaram-nos de novo por terra, matando 18.000 israelitas, todos homens que manejavam a espada. Então todo o povo dos israelitas subiu a Betel, e ali, sentados, lamentavam-se diante do Senhor, jejuando naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos diante do Senhor. E consultaram-no. Naquele tempo, a arca da aliança de Deus estava lá, com Finéias, filho de Eleazar, filho de Aarão, que se conservava junto dela. Disseram, pois: devo continuar ou devo cessar a guerra contra Benjamim, meu irmão? O Senhor respondeu: ide, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Israel pôs emboscadas em volta de Gabaá, e ao terceiro dia recomeçou o combate contra os benjaminitas na mesma ordem de batalha que antes. Saindo contra eles, os benjaminitas deixaram-se atrair para longe da cidade e puseram-se, como das outras vezes, a ferir e matar alguns homens de Israel, uns 30 aproximadamente, nos caminhos que sobem para Betel e para Gabaá, através do campo. Os filhos de Benjamim disseram entre si: ei-los batidos diante de nós como dantes. Os filhos de Israel, porém, diziam: fujamos e atraiamo-los para longe da cidade por esses caminhos. Então, saindo todos os israelitas de seus postos, ordenaram-se em batalha em Baal-Tamar, enquanto os homens de emboscada deixavam os seus esconderijos na planície de Gabaá. Surgiram assim, diante de Gabaá, 10.000 homens de Escol, do exército de Israel. A batalha foi rude, mas os benjaminitas não supunham que a derrota ia atingi-los. O Senhor destruiu Benjamim à vista dos filhos de Israel, os quais mataram naquele dia 25.100 benjaminitas, todos armados de espada. Os filhos de Benjamim foram derrotados. Os israelitas tinham-lhe cedido terreno para fugir, porque confiavam na emboscada que tinham posto junto de Gabaá. Saindo, pois, os homens dessa emboscada, cercaram a cidade e passaram tudo a fio de espada. Ora, os homens de Israel tinham combinado com os da emboscada que fizessem subir da cidade com um sinal uma nuvem de fumo. Os homens de Israel simularam a fuga no combate, e Benjamim pôs-se a ferir e a matar cerca de 30 homens, dizendo: sem dúvida, estão derrotados diante de nós, como no primeiro combate. Mas quando a nuvem de fumo começou a subir da cidade, os benjaminitas olharam para trás e viram o incêndio de Gabaá subir até o céu. Os homens de Israel deram volta e os benjaminitas ficaram pasmados ante o desastre que vinha sobre eles. Voltaram as costas diante dos israelitas e tomaram o caminho do deserto. O exército, porém, os perseguiu de perto, e os das cidades foram massacrados, cada um em seu próprio lugar. Cercaram os benjaminitas, os perseguiram e esmagaram em todas as suas paragens, até defronte de Gabaá, para as bandas do levante. Dessa sorte, caíram 18.000 valentes guerreiros benjaminitas, enquanto o resto se pôs a fugir para o deserto até o rochedo de Remon. Nessa fuga, ainda foram mortos 5.000 homens pelos caminhos, e perseguindo-os de perto até Gedeão, mataram ainda 2.000. Naquele dia foram mortos 25.000 homens de Benjamim, guerreiros valentes que manejavam a espada. 600 homens tinham chegado em sua fuga para o deserto, ao rochedo de Remon, onde permaneceram por 4 meses. Entre mentes, os israelitas tinham se voltado contra os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que lhes caía nas mãos nas cidades, desde os homens até os animais. Incendiaram também todas as cidades que encontraram. Juízes capítulo 21. Os filhos de Israel tinham jurado em Maspa, dizendo:
ninguém dentre vós dará sua filha em casamento a um benjaminita. Dirigiu-se o povo a Betel, onde ficou até a tarde em presença do Senhor, levantando grande clamor com grandes lamentações. Por que, diziam eles, ó Senhor, Deus de Israel, aconteceu esta desgraça, que nos falte hoje uma tribo de Israel? No dia seguinte, pela manhã, o povo levantou naquele lugar um altar sobre o qual ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. E disseram: haverá alguém dentre todas as tribos de Israel que não tenha comparecido à assembleia em presença do Eterno? Com efeito, fora pronunciado o seguinte juramento solene contra aquele que não subisse a Masfa diante do Senhor: será punido de morte. Os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão. Assim, diziam eles, foi hoje uma tribo cortada de Israel? Onde vamos buscar mulheres para os que restam, pois que juramos pelo Senhor não lhes dar nossas filhas em casamento? Por isso, perguntavam se não havia alguma tribo de Israel que não tivesse subido para o Senhor em Masfa. Ora, ninguém de Jabes em Galaade tinha vindo ao acampamento ou comparecido à assembleia. Fez-se o recenseamento do povo e não se encontrou com efeito homem algum de Jabes em Galaade. Então a assembleia enviou para lá 12.000 guerreiros valentes com a ordem seguinte: ide e passai a fio de espada todos os habitantes de Jabes em Galaade, com as mulheres e as crianças. Eis como deveis fazer: votareis ao interdito todo homem, bem como toda mulher que se houver deitado com homem. Encontraram entre os habitantes de Jabes em Galaade 400 moças virgens que não tinham conhecido varão e as levaram ao acampamento de Silo, na terra de Canaã. Toda a assembleia enviou mensagens de paz aos benjaminitas que tinham se refugiado no rochedo de Hermon. Voltaram eles para suas casas e foram-lhe dadas por mulheres as filhas de Jabes em Galaade que tinham sido poupadas. Mas isso não lhes foi suficiente. O povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da assembleia disseram: que faremos para dar mulheres aos que restam? Pois todas as mulheres de Benjamim foram exterminadas. E acrescentaram: fique para Benjamim a herança dos que sobreviveram, para que não seja cortada uma tribo de Israel. Mas não podemos dar-lhe nossas filhas em casamento, pois os filhos de Israel lançaram a maldição a todo aquele que desse sua filha por mulher a um benjaminita. E disseram: eis que se celebra a festa anual do Senhor em Silo. Silo está situada ao norte de Betel, ao oriente do caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Depois deram este conselho aos filhos de Benjamim: ide e escondei-vos nas vinhas. Quando virdes as filhas de Silo saírem para dançar em coro, saí de repente das vinhas, e cada um tome para mulher entre as filhas de Silo. Em seguida, voltai para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se junto de vós, lhe diremos: deixai-as vir conosco, pois durante a guerra não podemos tomar uma mulher para cada um. Aliás, não sois vós quem lhas destes, e nem tendes culpa disso. Assim fizeram os benjaminitas. Tomaram entre as dançarinas mulheres segundo o seu número, tomaram-nas e voltaram para sua casa. Depois construíram cidades e habitaram nelas. Voltaram também os israelitas, cada um para sua tribo e sua família, e para a terra de sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Senhor, ensina-nos a entender a Tua palavra, dai-nos entendimento profundo, sabedoria, para não pararmos somente nos fatos que talvez nos escandalizem, que sejam difíceis de entender, mas que nós saibamos aprender, Senhor. Aprender do fundo da alma, com os erros, com os acertos, com tudo que aconteceu na história sagrada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, os episódios de hoje são de tirar o fôlego, né? A gente vê, né,
que o levita, né, o sacerdote ali, ele toma uma concubina, que era uma segunda mulher, o que era proibido pelo livro de Gênesis 2, que falou que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e ter a sua mulher. Então já começou com o pecado. Mas um homem ali, né, de Gileade, que é da tribo de Benjamim, matou essa mulher e cortou o corpo da mulher em 12 pedaços e mandou para as 12 tribos de Israel. Gente, é um gesto medonho, né, de violência. E eram entre tribos dos judeus, eram irmãos, né? Tribos diferentes, mas eram irmãos. Mas você vê a maldade onde chega. E também, a própria Bíblia disse que ali era um tempo no qual não tinha rei, não tinha liderança. Então cada um fazia o que dava na telha. Por isso que é importante a gente ter, sim, líderes. É importante nós termos uma polícia, por exemplo. É importante, que é isso que mantém a ordem, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que rezar pelos nossos líderes. Rezar pela idoneidade das instituições, como a polícia, né? Enfim. Como consequência, começou uma guerra civil, né? As outras tribos, porque eram 12 tribos, né? As outras tribos lutaram contra a tribo de Benjamim e mataram muitos, né? Muito. Eles acabaram, né, abusando das mulheres, etc., dos benjaminitas, né? Então foi uma confusão. Depois os benjaminitas, houve o rapto ali de 400 mulheres, né, que não eram casadas. Olha, foi uma confusão generalizada. Os da tribo de Benjamim, né, raptaram até as mulheres que estavam no templo, né, adorando a Deus. Que confusão. Mas, como a própria palavra disse, né, o livro ali resumido, né, naquela época cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Não tinha liderança, não seguiam mais a lei de Deus. E é o nosso mundo. No mundo de hoje, cada um cria a sua própria verdade, cada um segue o que dá na telha, desprezam a lei de Deus, né? E isso só pode dar confusão. Tem que ter uma lei maior nos conduzindo. Mas no mundo de hoje, cada um inventa a sua própria verdade, né? O que é errado para você não é para mim. Na Bíblia diz que está errado, mas é o amor. Não é o amor. Se você desobedece a Deus, que criou tudo, vão ter consequências e as consequências vão ser muito ruins. Nós vemos que dentro do ser humano há uma tendência à rebelião, né, gente? Uma tendência à rebelião. Rebelar-se contra Deus, rebelar-se contra as leis sagradas, rebelar-se contra a revelação de Deus. Parece que é a inspiração do próprio diabo, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para não seguir a nossa própria cabeça, para não fazermos deuses de nós mesmos, tá? Porque isso não vai dar certo, gente. Não pode dar certo, né? Depois nós vimos também no capítulo 18 a migração da tribo de Dan, que foi para o norte fugindo, roubaram o ídolo de Miqueias, né? Muita confusão, muita idolatria, né? Guerra civil. Gente, o pecado, o salário do pecado é a morte. Sempre vai ser a morte, sempre. Sabe? O salário da idolatria. Por isso que essa rebelião que existe dentro de nós, né, querendo fazer tudo o contrário que Deus pede, ela só pode dar ruim, né, ao longo do caminho. Por que o ser humano gosta tanto de desobedecer a Deus, né? E muitas vezes, quando você fala da lei de Deus, as pessoas têm vergonha e tem pessoas que têm ódio quando você ensina a lei de Deus. É uma rebelião, mas a gente tem que lutar para se submeter, para ser humilde, porque quando a gente faz só o que dá na nossa telha, a consequência vai ser ruim. Não é inevitável, né? Enfim, vamos rezar juntos o Salmo 148 para concluir a nossa reflexão de hoje. Aleluia! Nos céus louvai o Senhor, louvai-o nas alturas do firmamento. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o astros brilhantes, louvai os céus do céu, e vós, ó oceanos dos espaços celestes. Louvem o nome do Senhor, porque Ele mandou e tudo foi criado. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos, fixou-lhes uma lei que não será violada. Na terra, louvai o Senhor, cetáceos e todos da profundezas do mar. Fogo e granizo, neve e neblina, vendaval proceloso, dócil às suas ordens, montanhas e colinas, árvores frutíferas, árvores silvestres, feras e rebanhos, répteis e aves, reis da terra e de todos os seus povos, príncipes e juízes do mundo. Jovens e donzelas, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, sua majestade transcende a terra e o céu, e conferiu a seu povo um grande poder. Louvem-no todos os seus fiéis, filhos de Israel, povo a ele mais achegado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vossas famílias e permaneça para sempre.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. E se você quiser e puder, vem fazer parte do meu canal. Tem a reflexão sobre o Evangelho todos os dias aqui. Tem o texto, tem os clipes, tem as orações. Vai ser muito bom ter você aqui na família, no meu canal. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã, o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. Deus abençoe você, episódio 121 do nosso podcast diário Bíblia em um ano, tá sendo bom demais, eu tenho certeza que muitos frutos especiais você está colhendo também, sabe? Desse tempo profundo, desse tempo forte de estudo, de oração. Tenho certeza que está sendo especial para mim e para você. Olha, hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 2 e 1 Crônica capítulo 2. Esses livros, eles acabam narrando fatos ao mesmo tempo, né? Um livro é mais a narrativa das tribos do norte, outro livro é mais da narrativa das tribos do sul, em especial a tribo de Judá, né? E o livro de Crônicas, ele traz uma documentação histórica, traz vários nomes, parece até chato para nós, né? Mas ele traz vários nomes justamente para provar que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, que o Messias veio de uma descendência davídica, né? E assim sucessivamente, né? Então é muito importante isso para o povo judeu, é muito importante para relevar, né? Para revelar, melhor dizendo, a fidelidade de Deus, né? As suas promessas. Para o autor sagrado é muito importante esse tipo de constatação, né? Revelar ali que, de fato, Deus cumpriu o que prometeu. Gente, vamos lá então, vamos ouvir a palavra. Se você é novo aqui, convido você a se inscrever, fazer parte, que eu posto todo dia a homilia, tem o texto também, à tarde, tem muita coisa boa, texto todo dia às 6, tem aqui o projeto Bíblia em um ano, tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir na voz do Orlando Júnior. 2 Samuel capítulo 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor. Devo subir a alguma das cidades de Judá? Perguntou ele. Vai, respondeu o Senhor. Davi retornou. Aonde irei? A Hebrom. Davi subiu a Hebrom com suas 2 mulheres, Aquinoã de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. Levou também Davi os homens de sua tropa com suas famílias e fixaram-se nas cidades de Hebrom. Os homens de Judá foram ali e ungiram Davi como rei da casa de Judá. Foi anunciado ao rei que os homens de Jabes, em Galaade, haviam sepultado Saul. Davi mandou-lhes mensageiros dizendo: Benditos sejais pelo Senhor por ter desfeito esta obra de misericórdia para com vosso senhor Saul, sepultando-o. Que o Senhor, por sua vez, se mostre bom e fiel para convosco, e eu também vos beneficiarei por esta ação que fizestes. Coragem, sede homens valentes. Vosso senhor Saul morreu e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, e levou-o a Maanaim, onde o declarou rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou durante 2 anos. Só a casa de Judá seguiu Davi. 7 anos e meio reinou Davi sobre a casa de Judá em Hebrom. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbaal, filho de Saul, saíram de Maanaim para Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e a gente de Davi, puseram-se também em marcha e encontraram-nos perto da piscina de Gabaon, acampando uns de um lado da piscina
e outros de outro. Abner disse a Joabe: aproximem-se os jovens para lutar em nossa presença. Vamos, respondeu Joabe. Apresentaram-se, pois, 15 homens de Benjamim, da parte de Isbaal, filho de Saul, e 12 da gente de Davi. Tomando cada um a cabeça de seu adversário, mergulhou-lhe a espada no flanco, de tal modo que caíram ambos ao mesmo tempo. Deu-se a esse lugar o nome de Eucat Assurim, em Gabaon. Travou-se uma violenta batalha naquele dia, tendo Abner e os homens de Israel cedido diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abjessé e Azael. Este tinha os pés ligeiros como uma gazela selvagem. Pôs-se a perseguir Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. És tu, Azael? Disse-lhe Abner, voltando-se. Sim. Volta-te à direita ou à esquerda, ataca um desses homens e leva-lhe os despojos. Mas Azael não quis deixá-lo. Abner disse-lhe novamente: deixa-me, queres que eu te fira e te deite por terra? Como poderia eu depois aparecer diante do teu irmão Joabe? Mas como ele se recusasse a abandoná-lo, Abner feriu-o no ventre com a ponta de sua lança. A lança saiu-lhe pelas costas, e Azael caiu, morrendo ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar onde ele jazia morto se detinham. Joabe e Abjessé continuaram a perseguir Abner. O sol se punha quando chegaram à colina de Ama, ao oriente de Gaia, no caminho para o deserto de Gabaon. Então os benjaminitas que se tinham ajuntado atrás de Abner formaram-se numa tropa e fizeram alto no cimo de uma colina. Abner chamou Joabe e disse-lhe: não cessará a espada de devorar? Não sabes porventura que isso acabará mal? Que esperas para ordenar a esses homens que cessem de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu: pela vida de Deus, se nada tivesses dito, esses homens não teriam cessado de perseguir seus irmãos antes de amanhã. Joabe tocou a trombeta, toda a tropa parou de perseguir os israelitas e o combate terminou. Abner e sua gente caminharam toda a noite na planície. Passaram o Jordão, seguiram todo o desfiladeiro e atingiram Maanaim. Joabe, tendo parado de perseguir Abner, juntou todo o seu povo. Faltavam 19 homens da gente de Davi, sem contar Azael. Mas os homens de Davi tinham matado 360 homens entre os benjaminitas e os de Abner. Levaram Azael e sepultaram-no no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam durante toda a noite. Chegaram a Hebrom ao despontar da aurora. 1 Crônicas, capítulo 2. Eis os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gad, Asser. Os filhos de Judá: Onã e Sela, 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Farés e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Filhos de Farés: Esrom e Amul. Filhos de Zara: Zambri, Etã, Emã, Calcol e Darda. Ao todo 5. Filho de Camri: Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filho de Etã: Azarias. Filhos que nasceram de Esrom: Jerameel, Ram e Calube. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos juditas. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simaá, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Assom, o sexto. E Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Os 3 filhos de Sárvia: Absaí, Joabe e Azael.
Abigail deu à luz Amasa, cujo pai foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Hezron, teve filhos de Azuba, sua mulher, como também de Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jazer, Sobabe e Ardom. Pela morte de Azuba, Caleb desposou Éfrata, que deu à luz Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezaleel. Depois Hezron uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade, e desposou-a na idade de 60 anos. Mas ela ainda deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os gessureus e os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, 60 cidades. Todos estes eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Hezron, Caleb casou-se com Éfrata, viúva de seu pai Hezron, que lhe deu como filho Azur. Azur, pai de Tícoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Hezron, foram Ram, o primogênito, Buna, Oren, Azon e Aías. Jerameel teve outra mulher, chamada Atara, que foi mãe de Onam. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Moós, Jamim e Acar. Os filhos de Onam foram Semei e Jada. Filhos de Semei, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu à luz Aobã e Molide. Os filhos de Naabe foram Saled e Afaim. Saled morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Gessi. Filho de Gessi, Sezã. Filho de Sezã, Oolai. Filhos de Jada, irmão de Semei, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas, Falete e Ziza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jaraá. Deu-lhe sua filha por mulher, e ela deu à luz Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabad. Zabad gerou Oflau. Oflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. E Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Elasa. Elasa gerou Sisamoi. Sisamoi gerou Selum. Selum gerou Icamias. Icamias gerou Elisama. Filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Mesa, o mais velho, que foi pai de Zif, e os filhos de Maresa, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Tafua, Recém e Osama. Osama gerou Samai. Filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Betsur. Efa, concubina de Caleb, deu à luz Arã, Mosa e Gezés. Arã gerou Gezés. Filhos de Jaadai, Regom, Joatão, Gozã, Falete, Efa e Saaf. Maaca, concubina de Caleb, deu à luz Saber e Tarana. Ela deu à luz também a Saaf, pai de Madmana, Seua, pai de Macbena, e Gabaa. A filha de Caleb era Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, primogênito de Éfrata, Sobal, pai de Cariatarim, Salma, pai de Belém, Arif, pai de Bet-Gader. Sobal, pai de Cariatarim, teve por filhos Aroé, Atsi e Amenuote. As famílias de Cariatarim foram os Getreus, os Afuteus, os Semateus e os Macereus. Destes procederam os Sareus e os Estaoleus. Filhos de Salma, Belém e os Netofateus. Atarote, Bet-Joabe, a metade dos Manaquiteus. Os Sareus e a família dos escribas que moravam em Jabes. Os Tiriateus, os Quimateus, os Sucateus. Estes são os Sineus, procedentes de Emate.
pai da casa de Recabe. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que sempre vem ao nosso encontro, que nos restaura. Mesmo as batalhas, em meio às batalhas da nossa vida, as lutas também que acontecem na nossa vida, o Senhor está sempre conosco, nos restaurando, fazendo o melhor para nós. Muito obrigado pelo teu amor. Nos ensina a sermos fiéis, a fazermos em tudo a tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui, né, em primeiro lugar, a unção de Davi novamente, a questão de Abner, que era o chefe do exército ali, né, de Saul, e Joabe, que era o chefe do exército de Davi, e um perseguindo, né, o irmão de Joabe perseguindo Abner, que ele tendo que acabar matando, né, esse irmão ali por autodefesa, né? Por autodefesa. Depois Joabe e os seus irmãos queriam matar Abner. É um ciclo de violência, né? Mas Abner depois falou, olha, vamos parar com isso, essa violência tem que acabar, né? Essa violência tem que acabar. E, gente, um dos ensinamentos, sem dúvida, né, mais difíceis do cristianismo, sem qualquer sombra de dúvida, é o perdão, né? São João Crisóstomo dizia que o perdoar é o que nos torna mais, assim, parecidos com Deus. É a virtude que faz com que o nosso coração, que mais faz com que o nosso coração se alinhe com Deus, né? Porque Deus, ele não tem misericórdia. Deus é misericórdia. Deus não tem fidelidade. Ele é fidelidade, né? Então nós vimos a vida de Davi com muitas vai e vem, com muita luta, com muita dificuldade. Agora que ele estava, né, com um tempo mais, era para ser um tempo mais calmo, aí veio o Isbofete, que era o filho de Saul, né, que tinha um problema ali, e algumas pessoas querendo declará-lo rei, aquela confusão. Mas, gente, eu digo para você, a gente tem que aprender isso com a palavra de Deus. O Antigo Testamento, ele narra, sim, muitas violências, muita coisa que era típico da época. Mas, olha, na vida da gente também existem confrontos, existem dificuldades, existem, sabe, picuinhas. Talvez você não gosta do padre, você não gosta daquela coordenadora, você não gosta da sua cunhada, você não gosta do seu cunhado, você não gosta da sua sogra. Olha, a gente tem que dar o primeiro passo no perdão e na misericórdia, sabe? A gente tem que ir ao encontro de quem verdadeiramente não gosta da gente e parar de cultivar, né? Sabe? Nós temos de cultivar picuinha, cultivar mágoa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou de uma comunidade com muitos outros padres. Cada padre tem um jeito. Um grita mais, outro é mais intelectual, outro é mais espiritual, outro é bagunçado. Nós moramos em quase 10 padres aqui. Mas a gente precisa fortalecer o que nos une. Nós todos somos sacerdotes, nós todos entregamos a vida a Deus, nós todos somos membros aqui da Canção Nova. Então eu tenho que fortalecer o que une, porque sempre vai ter diferença. Sempre alguém vai pensar diferente de você, ou talvez existem pessoas que estão em outro nível de conversão, não se converteram, estão fazendo algo ruim que não deveriam estar fazendo, sabe? Acontece isso também. Mas a gente tem que dilatar o nosso olhar e o nosso coração na misericórdia, porque senão começa esse ciclo de violência, sabe? Esse ciclo de violência, e violência gera violência. Jesus, gente, ele assumiu sobre si a violência para começar um novo ciclo, um ciclo de misericórdia. Ou seja, ele apanhou, ele sofreu, ele foi crucificado, ele apanhou, ele foi coroado de espinhos, mas justamente para começar um novo tempo, para que nós não hajamos, não respondamos mais assim. E hoje Deus está pedindo a você, seja um agente de misericórdia na sua realidade, sabe? Seja um agente de misericórdia. Cultive a misericórdia. Escolha fortalecer o que une vocês. O que une você e seu marido. Às vezes você e seu marido estão disputando pela atenção do filho. Um está querendo provar que é melhor que o outro, sabe? Não, não é por aí. Sejamos humildes. Onde falta a humildade, crescem as divisões. A gente quer provar que o nosso ponto de vista é melhor, quer forçar nossa esposa, nosso esposo, nosso amigo a pensar como nós, a rezar como nós. Não dá, gente. Temos que ser mais humildes e temos que perdoar. Porque foi o que Jesus fez. Ele sofreu a violência, mas com o seu sacrifício na cruz, no alto da cruz ele disse, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ali ele começou um ciclo de misericórdia. Muitas vezes a gente está com raiva, a gente quer vingança. Mas a vingança, diz a Bíblia, pertence ao Senhor. Se você se vingar de alguém, Deus vai se vingar de você. Agora, se você deixar a vingança na mão de Deus, Deus vai, entenda bem a palavra, te vingar, né? Vai te justificar no processo, né?
Então nós vemos na história da salvação muitos conflitos, sobretudo no Antigo Testamento. Porque a Bíblia, gente, ela não esconde as realidades humanas. Ela não é um livro, sabe, alienado, de gente que vive com a cabeça na lua. Não. Eram reis, reinados. Por exemplo, se morria um rei, o outro rei tinha que matar todo mundo da outra família, senão começava uma guerra para aquele descendente querer reinar. E os generais discutindo, homens de guerra, homens sanguinários. Era uma época que, por exemplo, Israel, o reino estava tranquilo. Passa um tempo, o outro rei quer invadir, quer, sabe? E o rei do local, né, tem que lutar, porque senão a esposa dele vai ser estuprada, as filhas vão ser estupradas, os filhos mortos, ele morto. Então era um tempo difícil, né, um tempo diferente, a humanidade progrediu. Mas a gente tem que olhar para o Antigo Testamento com essa compreensão. É outro tempo, não cabe na nossa cabecinha do século XXI, na verdade. Mas o que fica forte dessa palavra é o perdão, né? Nós vamos ver depois, né, o ciclo, né, de Abner. Ele pediu misericórdia, mas acabou acontecendo outras coisas. Vamos ver amanhã. Mas enfim, é bom a gente lembrar que Deus nos chama sempre ao perdão e à misericórdia, porque Ele nos perdoa. Vamos ler juntos o Salmo 24, que é o Salmo de hoje. De Davi: para vós, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em vós confio, não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim, meus inimigos. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido. Olha que forte. Mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Isso aqui é uma certeza para você hoje. Ó. Nenhum daqueles que esperam em Deus vai ser confundido. Você está esperando em Deus? Você está rezando? Fique calmo, fique em paz, que o seu está vindo. Deus está trabalhando. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na verdade, na vossa verdade, e ensinai-me, porque sois o Deus da minha salvação. E em vós espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e de vossas bondades que são eternas. Não vos lembreis dos pecados de minha juventude, dos meus delitos. Em nome da vossa misericórdia, lembrai-vos de mim por causa da vossa bondade, Senhor. O Senhor é bom e reto. Por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. Dirige os humildes na justiça e lhes ensina a sua via. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja. Que advém ao homem que teme o Senhor, Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Viverá na felicidade, sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, olha que lindo, e lhes manifesta a sua aliança. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele livrará do laço os meus pés. Olhai-me e tende piedade de mim, porque estou só e na miséria. Aliviai as angústias do meu coração e livrai-me das aflições. Vede minha miséria e meu sofrimento, e perdoai-me todas as faltas. Vede meus inimigos, Senhor, são muitos, e com ódio implacável me perseguem. Defendei minha alma e livrai-me. Não seja confundido, eu que em vós me acolhi. Protejam minha inocência e integridade, porque espero em vós, Senhor. Ó Deus, livrai Israel de todas as suas angústias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, amado filho, amada filha, que eu uso a Bíblia da Ave Maria, sobretudo a Bíblia da Ave Maria que está na internet. Então, se você tem salmo, minha Bíblia, se você tem dúvida, desculpa, a minha Bíblia está trazendo o Salmo 24 ou 25. Digita aí na internet, Salmo 24, Bíblia Católica, e compara. É esse que eu estou usando, tá bom? Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da